Acabaram de chegar, boa noite, sejam bem-vindas. Pessoal, vamos lá então? Se alguém tiver o livro aí, quiser seguir, tá, pessoal? Fiquem à vontade, é um livro bem fácil, né? É bem didático, dá pra gente acompanhar bem. Combinado? Vamos lá então? Pessoal, primeiramente, eu ganhei o livro Mediunidade Sem Lágrimas. Eu ganhei da minha amiga querida Joyce, que está aí acompanhando a gente. Obrigado, viu, Joyce? Olha aí o fruto do seu presente aqui. Eu ganhei de presente da Joyce. Logo que eu ganhei, eu já li ele assim em 2 oportunidades. É muito fácil de ler, muito rápido. É um livro de 89 páginas, mas é um livro curto, dá pra gente ler. As páginas são mais espaçadas. É um livro muito interessante. E assim que eu li, eu pensei, eu tenho que fazer uma live sobre esse livro. Boa noite, Edu, seja bem-vindo, meu xará. Que bom ter você aqui com a gente. Assim que eu li, pessoal, né, voltando aqui, assim que eu li o livro, eu pensei, nossa, eu preciso fazer uma live sobre esse livro. E aí eu fiquei pensando, né, em uma alternativa. Nesse meio tempo que eu estava pensando em fazer a live, eu convidei o Rafa Ávila, nosso amigo, para participar com a gente do Estudo Espírita com Vida, que vai ser na próxima quinta-feira, viu? Vocês já fiquem aí avisados, convidados. Próxima quinta-feira às 21 horas, não às 8, mas às 21. Nós vamos fazer uma live com o Rafa Ávila, onde ele vai trazer para nós a importância do estudo espírita, do estudo da mediunidade, desculpe. Então ele vai trazer algumas referências pra gente bem legais. E aí eu quis aliar então as duas coisas. O estudo desse livro como uma introdução. E aí na quinta-feira a gente vai aprofundar no estudo da mediunidade. E aí com a presença do nosso amigo, né? Do nosso amigo Rafa, que vai estar com a gente, trazendo mais informações, né? Através de uma linguagem bem interessante, que é a linguagem que ele já utiliza aqui nas lives e no YouTube. Então vai ser bem legal, fiquem todos atentos aí, eu vou divulgar direitinho pelos stories, para vocês aproveitarem o máximo possível. Então, para a gente entrar no tema da mediunidade, assim, que é um assunto que vem sendo pedido há muito tempo já por vocês, e eu estava dando preferência ao Livro dos Espíritos, né? Como a gente está fazendo o estudo do livro da coleção Filosofia Espírita. Então, eu quis entrar um pouco na mediunidade. Então, esse livro aqui, pessoal, ele é ideal para quem está começando a ler, está começando a entender, está começando a querer buscar informações sobre a mediunidade de uma forma mais segura. Antes de entrar no livro em si, eu quero trazer para vocês alguns dados sobre o Eliseu Rigonati, que é o autor do livro, né? Para quem está vendo aí, o Eliseu Rigonati é o autor do livro. Ele já desencarnou, né? Ele desencarnou em 1988. Eu não achei muitas informações sobre ele, infelizmente, pesquisei até a foto dele, eu achei uma foto só e a foto está muito rasurada, está muito de longe, a gente não consegue ver muito bem a figura dele. Mas pelo site da editora do livro, né, ele nos traz algumas informações sobre o Eliseu, né? Ele fala, né, que o Eliseu foi um renomado escritor espírita, divulgador também, né? Ele teve um papel importante no movimento espírita brasileiro. E um fato interessante também, além dele ter sido um dos fundadores da Sociedade Espírita, da Sociedade Paulista de Estudos Espíritas, desculpe, eu descobri também, pesquisando um pouquinho sobre ele, que ele é um dos fundadores dos primeiros periódicos, jornais espíritas voltados para a criança e para os jovens. Se chamava A Infância Espírita, lá no ano de 1946. Então, para vocês verem, né, há quanto tempo o trabalho aí já vem sendo realizado, né? Então, ele foi autor aí de vários livros best-sellers, muito vendidos. Eu entrei em contato com ele quando eu trabalhei em uma livraria espírita, eu não conhecia ele. E aí, por ser um autor que as pessoas procuram, que as pessoas pesquisam, que as pessoas leem, eu acabei conhecendo os livros dele. E aí, logo em seguida, né, comecei a pesquisar e me interessar pela leitura.
Então, pessoal, ele também, né, assim, só a título de curiosidade, ele tem outros livros, por exemplo, o Manual Prático do Professor de Catecismo Espírita, que é um livro também muito conhecido, o Evangelho dos Humildes, né, o Evangelho da Mediunidade, Pelos Caminhos do Espiritismo e outros aí, que vocês encontram facilmente nas livrarias espíritas e também nas bancas espíritas. Agora eu queria tirar uma dúvida, que eu tive uma dúvida aqui durante a pesquisa, que eu consegui solucionar essa dúvida por mim mesmo, pesquisando, olhando as capas. Eu sou muito observador com relação às capas dos livros. E nas livrarias espíritas eu já tinha visto a capa Mediunidade Sem Lágrimas, mas com uma capa diferente. E eu lembro de ser um livro maior. Depois, pessoal, ao longo do estudo aqui, que eu fui entender por que são duas versões, né? Esse aqui é mais fininho, se chama A Mediunidade Sem Lágrimas. E o outro é uma edição que foi feita reunindo 3 volumes. Então, esse aqui é o primeiro volume, tá, pessoal? A Mediunidade Sem Lágrimas é um volume. Depois ele publicou o Espiritismo Aplicado, que é uma capinha azul, igual essa aqui, só que é azul. E depois o Orador Espírita. Então são 3 livros que foram juntados em um livro só, que vocês acham aí facilmente como Mediunidade Sem Lágrimas. Esse aqui é A Mediunidade Sem Lágrimas, tem um Azinho aqui antes. Tá? O que vocês acharem escrito só Mediunidade Sem Lágrimas é os 3 livros na mesma edição. Tá bom? Então é um livro um pouquinho maior, porque são 3 livros em um. Então isso aí gerou um pouquinho de dúvida da minha parte, apenas uma observação, porque às vezes se vocês forem comprar o livro, pesquisar o livro, então tem essa diferença. Se vocês comprarem só esse aqui, então vai vir só a primeira edição, que é o primeiro livro. O outro já vem mais completo, tá bom? E aí, vamos entrar então no livro A Mediunidade Sem Lágrimas em si. Então, na apresentação do livro, pessoal, fazendo um comentário geral assim antes da gente entrar, é um livro muito fácil de ser lido. A impressão que a gente tem é que ele está dando uma aula pra gente. Ele vai explicando, olha só, para vocês terem uma ideia, os capítulos, eles têm 1 página, 2 páginas, ou às vezes até... E as páginas a letra é mais espaçada, então é um livro fácil de ler, né? Bem didático. Ele vai apontando ali passo a passo, né, de vários pontos interessantes para introduzir o assunto da mediunidade. Eu acho que quem lê esse livro, né, mesmo quem já estuda, vai repescar alguns conceitos importantes que a gente acaba esquecendo aí ao longo dos anos, ao longo, né, da nossa caminhada. Então é muito importante a gente se atentar a esse livro por esses detalhes. Ele vai lembrando, e quem não conhece vai entrar em contato pela primeira vez, o que é muito legal, porque é uma linguagem fácil, é uma linguagem ali simples e é colocado, apresentado de uma forma muito clara para todos nós. Então é muito interessante nesse sentido. Na apresentação do livro mesmo, ele já coloca que é uma exposição excepcionalmente clara dos aspectos básicos da mediunidade. Então ele já deixa claro aqui que é essa a intenção mesmo, né? De deixar claros os aspectos básicos e de como desenvolvê-la e utilizá-la então em prol dos ideais espíritas. Então ele também foca a mediunidade com relação à doutrina espírita. Ele cita o Livro dos Médiuns, né? Se a gente quiser, antes da gente começar a estudar o Livro dos Médiuns, se a gente quiser ler esse primeiro, seria uma boa dica aí para quem quer começar o Livro dos Médiuns e ainda não começou. Então leia esse primeiro, depois vocês entrem no Livro dos Médiuns para já ter essa noção maior. E aí, pessoal, lá na introdução, ele vai chamar de conselhos oportunos. Ele faz umas observações que eu achei muito interessante. Então, olha só, ele vai colocar para nós, né? Ele vai alertar também que um dos objetivos desse livro é justamente precaver, né, os médiuns dos perigos a que ele se expõe, né, se ele faz um uso errado, um uso equivocado da mediunidade. Então ele alerta a gente em vários pontos com relação a isso. E esses alertas ele vai
ele vai expor para a gente como 4 instrumentos. Olha só que interessante essa visão que ele coloca aqui. Ele vai dividir entre instrumentos intelectuais, os instrumentos morais, os instrumentos espirituais e os instrumentos materiais. E aí ele vai explicar quais são esses instrumentos. Eu acho que seria uma boa a gente debater um pouquinho, colocar um pouquinho sobre cada ponto que ele fala aqui, porque realmente ajuda a gente a compreender melhor uma forma mais segura, né? Uma forma mais correta de se lidar com a mediunidade através desses instrumentos que ele coloca para nós. Então, olha só. Lá na introdução, ele vai chamar de conselhos oportunos, ele vai citar os instrumentos intelectuais. O que seria esses instrumentos intelectuais? Bom, ele vai resumir em uma palavra, né? Ele fala aqui, resumem-se em uma só palavra, o estudo. Né? Então, a importância do estudo, o estudar a mediunidade, estudar a doutrina, estudar, aí ele vai então elencar as obras básicas da doutrina espírita e também vai citar os autores ali, mais ou menos da mesma época de Kardec, né? Para dar um subsídio maior para a gente, que é o Gabriel Delany, o Leon Denis e o Bozano. Então ele vai citar a importância da gente ler esses autores, estudar esses autores, né? E aí essas, na verdade, são as bases reais do espiritismo. Né? Então, olha só, ele fala aqui, somada às obras de novos autores em publicações de alta responsabilidade. Então ele fala que se a gente lê a codificação, lê esses outros autores aqui, o Delany, o Leon Denis, o Bozano, complementando com os livros mais atuais, né, que realmente tem uma responsabilidade ao lidar com a doutrina, a gente vai então conseguir vivenciar um estudo sério, um estudo compenetrado que vai realmente ajudar a gente a fazer um melhor julgamento. Tanto é que ele vai falar sobre isso, ele vai reforçar a importância do estudo nesse sentido, né? O médium, então, o estudo vai desenvolver no médium um discernimento, quer dizer, ele vai ter uma capacidade melhor de julgar o que ele está lendo, o que ele está vendo, o fenômeno que ele está participando. Então vai nutrir ele de maiores informações, maior capacidade de discernimento e de julgar se aquilo ali é correto, se aquilo ali está certo, se está condizente com o que a doutrina nos apresenta. A nossa amiga Ana Simon colocou aqui para nós: sinto muito fácil de ler e entender. Eu tenho um amigo muito especial que me mandou em PDF, eu li em 4 horas. Gratidão, muito grata a esse amigo. Olha só que legal, né? Então a Ana tá dizendo para nós aqui que realmente, olha, ela leu em 4 horas, né? É um livro muito tranquilo a leitura, né? Dá pra gente ler de uma forma tranquila e a gente vai ali entendendo o que ele está dizendo. Parece uma aula, né? Como eu disse para vocês mais cedo, a gente acha que ele está aqui conversando com a gente e apresentando os temas. É muito interessante nesse sentido também. E aí, dando sequência, né, a esses instrumentos, eu falei dos instrumentos intelectuais, que é o estudo. Né? Então ele reforça a importância do estudo, a importância de ler e estudar a codificação, os livros complementares. E aí então ele vai entrar em outro instrumento, que é os instrumentos morais. E aí, pessoal, é mais abrangente esse, né? Porque o intelectual a gente entende então como estudo, né? Como a busca, como o interesse de se ler, de se buscar informação, conhecimento. E os instrumentos morais, o que é esses instrumentos morais? Ele vai trazer para nós então como a conduta do médium. Então, como que é essa conduta? É uma conduta moralizada. Se o médium exercer uma conduta moralizada, né, viver isso na vida dele cotidiana, ele vai estar mais protegido contra os espíritos ignorantes e maldosos, né, que talvez possa ali tentar interferir na sua prática mediúnica, né? E ao mesmo tempo, né, previne esse contato com os espíritos ignorantes e maldosos e também dá condições de espíritos bons, né, esse auxílio aos espíritos superiores de ajudá-lo durante a prática mediúnica. Então ele vai se servir dessas boas companhias espirituais
para que ele desenvolva o seu trabalho de uma melhor forma possível, de uma maneira mais correta, né? Ele orienta aqui, olha só, que independentemente de onde esteja um médium, ele deve ser exemplo de moralidade, mas sem afetação, né? Então, o que é essa moralidade que ele está querendo dizer aqui, né? É um conjunto de princípios morais, né? Então, a gente pode elencar aí o bem, a caridade, né? A honestidade, o estudo sério, o trabalho, né? A sinceridade. Então, assim, o que for realmente compatível com essa moralidade vai realmente contar a favor do médium. E essa ressalva que ele faz aqui eu acho muito interessante, que é com relação à afetação, né? Então, de que adianta eu ser um médium moralizado, né? Ter uma conduta moralizada, mas expor isso, né? Fazer com que isso seja muito exposto, muito visível o tempo todo. Vocês entendem essa colocação que ele faz aqui, né, desse sem afetação? Porque não adianta a gente fazer, né, exercer essas virtudes aqui, né, esses princípios morais, se a gente ficar o tempo todo reforçando o que a gente está fazendo. Então não precisa, a gente precisa realmente viver a conduta, exercer a conduta de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, né, sem ficar cobrando que os outros vejam o que a gente esteja fazendo. Vocês entendem, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que ele nos alerta, né? Um alerta para o médium, isso, né? Pra gente não deixar se afetar por essa conduta, né? De achar que a gente é melhor, de que a gente está fazendo certo e que o outro que não está... Vocês entendem, né? Então, essa ponderação aqui é muito importante, principalmente no convívio nosso na casa espírita, né? É muito importante, porque ali a gente está convivendo com as pessoas, né? Tá ali participando dos trabalhos, das reuniões. Então a gente não precisa viver essa afetação, porque ela prejudica o trabalho de uma forma geral, né? A Josiane disse aqui, expor, ou seja, exaltando, né? Isso mesmo. A Érica colocou para nós aqui, sem fazer propaganda, porque não precisa, né? A gente precisa exercer o trabalho, a função que nós estamos aptos a exercer ali durante o trabalho mediúnico. Outro ponto que ele vai elencar ainda sobre essa parte da moral, né, da conduta moral do médium, ele vai citar então que é importante que o médium se livre de vícios, né, por menores que sejam, porque realmente os vícios, pessoal, são ali portas, são ali brechas para que haja algum desequilíbrio em algum momento. E aí realmente, havendo esse desequilíbrio, né, pode comprometer também o trabalho mediúnico. Ele faz esse alerta. E outro alerta também que é muito interessante, que é motivo de muitas dúvidas, né? Eu acho que já me perguntaram em algumas lives há muito tempo atrás com relação a isso, quando a gente falou sobre mediunidade. O Eliseu aponta aqui também com relação a uma vida social muito intensa poderá trazer perturbações, além de interferir em seus deveres espirituais. Um tempo atrás eu me lembrei de uma pessoa que entrou em contato comigo, e uma moça, ela estava fazendo já desenvolvimento mediúnico numa casa espírita, e assim, como ela estava começando, ela estava gostando muito, eu acho que por inocência ou por achar que talvez fosse errado, ela perguntou para o dirigente da casa espírita, ou o presidente, não sei, sobre se ela poderia ir a um jogo de futebol em um estádio de futebol. E aí, pessoal, falaram para ela que ela não poderia ir. Falaram, olha, você não pode ir porque vai acontecer isso, isso e isso, lá é um ambiente assim, assim, assim. Assim, em vez de ouvir a pergunta, né, entender o que ela estava perguntando, porque ela estava ali já há um tempo, ela estava bem, ela estava, né, toda ali interessada no trabalho e tudo mais, em vez de acolher ela, de entender, né, realmente o que estava se passando, as pessoas na hora assim
rechaçaram ela. Não, você não pode ir porque você é médium, porque se você for vai acontecer isso, porque se você for lá tem entidade assim, 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 julgando, pré-julgando assim muito, muito fortemente essa vontade dela. E ela entrou em contato comigo, me perguntando sobre isso. Falou, nossa, Edu, eu fiquei tão triste com essa resposta, porque parece que ser médium, então eu não posso fazer nada, eu não posso viver uma vida normal, dita normal, entre aspas, né? Ela ficou muito, assim, sentida com essa resposta, porque deu-se a entender de que se ela fosse, poderia acontecer alguma coisa, sabe? E aí eu falei, olha, eu não lembro exatamente o que eu respondi para ela, mas eu me lembrei do exemplo, desse exemplo específico, né? Então, assim, falei, olha, quando você se dedica à mediunidade, você realmente precisa de um preparo melhor, né? Você precisa tentar manter um padrão vibratório melhor. Pessoal, nós somos humanos, nós não somos santos, nós não somos, né, perfeitos ainda. Então, na verdade, em vez de entender aquela pergunta como uma pergunta de alguém que está começando, né? De alguém que tá curioso, fala, nossa, mas será que tem algum problema? Pessoal, ao invés de tentar responder essa pergunta, eu só quero fazer com que vocês pensem uma coisa. Se eu for em um jogo de futebol, num estádio, assistir o jogo, ir lá assistir o jogo, voltar para minha casa, tudo bem, não fiz mal para ninguém, enfim. Agora, se eu decidir não ir ao estádio de futebol e ficar na minha casa, quer dizer, não fui, né? Quer dizer, eu estou menos exposto. Ficar na minha casa e não... E ali na minha casa maquinando maus pensamentos, pensando, né, nutrindo ódio, pensamentos ruins, negativos, desequilibrados, aonde que eu vou estar mais vulnerável? Então é uma coisa pra gente pensar. Eu não quero dar a resposta, essa resposta, mas é pra gente pensar. Então, quando ele fala que uma vida social intensa, agora olha só, a gente ter uma vida social, todos nós temos, nós vivemos em sociedade. Agora, porque a gente é médium, então a gente vai se isolar do mundo? Não, porque eu não posso, porque não. Pessoal, não é assim. Pelo menos eu não vejo assim, tá? Agora a gente precisa ter muita cautela, né? Não é todos os lugares, o tempo todo. O que ele está querendo dizer aqui é vida social intensa. Imagine vocês, se eu trabalho numa casa espírita e eu vou em alguma festa todos os dias. Como é que vai estar a minha qualidade? Como é que vai estar o meu pensamento, o meu corpo, o meu descanso para a prática mediúnica? Isso é uma coisa. Então ele está alertando para essa intensidade, né? Então, a gente pode sim participar de um aniversário, a gente pode ter uma vida dita normal. Agora, o que vai mudar são as nossas escolhas. A gente vai filtrar melhor os ambientes onde a gente se encontra, as pessoas com que a gente está em contato. Não é que a gente vai se isolar do mundo e achar que a gente, né, é a última bolacha do pacote. Não é isso. Não é isso que a gente tem que fazer. Algumas pessoas acham que é isso, pensam que é assim. Ah, então agora eu sou médium, agora eu estou fazendo desenvolvimento na casa espírita, então agora eu não posso mais ir em nenhuma festa de aniversário, porque lá vai ter isso, vai ter tal coisa. Sabe? Então, vamos avaliar com muito cuidado, tá? Porque quando eu estava assistindo recentemente, né, comentei com vocês a série Maria Madalena da Netflix, e aí ali mostra as imagens de Jesus indo até as pessoas, né? Jesus não se isolou das pessoas. Jesus foi até as outras pessoas, foi onde as pessoas estavam. Imagina Jesus, que é Jesus, imagina se ele encarnasse aqui e ficasse isolado lá no lugar. Não, ele conviveu com as pessoas, ele conviveu com os costumes da época dele, né? Quando ele foi jantar na casa de Mateus, o quanto ele foi criticado. Não, mas espera aí, você foi jantar na casa de um cobrador de impostos? A série mostra essa parte também. Então, assim, não é pra gente se isolar, é pra gente estar em contato com as pessoas e tentando ser útil onde a gente estiver, né? Eu acho que essa é a mensagem. E aí, com o passar do tempo, com o passar do estudo, com o passar com o passar do tempo da nossa prática, nós vamos consequentemente fazendo as melhores escolhas.
as escolhas mais condizentes com a nossa realidade espiritual. Não é que a gente vai ser melhor ou pior, mas ela vai estar mais de acordo com o nosso nível evolutivo, né? Que é o mais interessante. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário sobre esse ponto aqui, né? A Ana Simon lembrou de um negócio bem, bem legal aqui também, que fala no livro, né? Inclusive no livro fala que também devemos cumprir com nossas responsabilidades sociais também para com as nossas famílias e amigos. Então a gente tem responsabilidade social, isso é bem lembrado também. Eu não anotei aqui, mas realmente ele fala sobre isso também, com relação a essa responsabilidade. Então se a gente se isolar, achar que a gente não pode ter contato com ninguém, não pode ir em lugar nenhum, como assim? Então, pessoal, muito cuidado, sem fanatismo, né? Sem muita, né? A gente precisa ter muito equilíbrio para a gente conseguir, então, fazer esse estudo, utilizar esse instrumento moral que está à nossa disposição, que é o Evangelho de Jesus, que é o que a gente aprende com o Evangelho, que a gente vai tentar viver na prática no nosso dia a dia. E aí sim, vai tudo caminhando, né? Vai tudo, então, se encaixando para que a gente possa realmente ser um bom instrumento da espiritualidade, né? Então, olha só. O próximo instrumento, então, que vai ser colocado por ele. O médium deve o próximo instrumento é o instrumento espiritual. Pessoal, deixa eu só responder uma pergunta da Mônica aqui antes de avançar, senão depois eu não consigo voltar. Edu, não ficou bem claro. Seria por causa de um ambiente com pessoas que irão pensar palavrões? Mônica, eu acho assim... A doutrina espírita, ela não tem nenhum dogma, ela não tem proibições. Não vá a tal lugar, porque lá tal lugar vai ser assim, assim. Então, assim, eu acho que nesse caso que eu citei específico, do estádio de futebol, eu acho que a pessoa que orientou, as pessoas que orientaram de uma forma a causar medo nela, ao invés de esclarecer ela sobre o ambiente que ela poderia encontrar lá. Então, se eles poderiam talvez falar, olha, você pode ir, qual é o problema de você ir? Agora, procure se equilibrar, né? Faça uma oração antes de ir. Pessoal, qual lugar hoje no planeta Terra que a gente está imune a qualquer assédio espiritual? Existe esse lugar? Então a Ana Simon lembrou aqui a vigilância. Então a vigilância ela é mais importante. É mais importante. Então não importa, pessoal, o lugar que eu esteja. Agora, claro que eu posso pensar, eu posso raciocinar, eu posso escolher os lugares onde eu estou, onde eu vou estar com as pessoas. Claro que isso pode. Agora, essa orientação que ela recebeu dentro de uma casa espírita, não vá porque vai acontecer isso, porque você é membro, você não pode. Aonde está escrito que não pode? Não existe proibição, pessoal. Existe raciocínio. Então, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Ela poderia ir e voltar e não ter nenhuma influenciação. Ou ela poderia ficar em casa, triste porque ela não foi, chateada porque ela não foi, chateada com ele que jogou toda essa carga em cima dela. E aí ficaria pior, que ela estaria mais vulnerável então a um assédio espiritual do que se ela tivesse ido. Vocês entendem? Então é nesse sentido, tá, pessoal? Eu não sei se ficou claro. Mas é mais ou menos por aí. Seria porque é um ambiente carregado e sim procurarmos em ambientes bons, né? Mas aí fica a pergunta também, né? Qual é o ambiente livre hoje em dia no planeta? Existe esse ambiente? Então, na verdade, é o nosso pensamento, né, pessoal? É onde a gente se liga. Então, a gente pode estar em casa, a gente pode estar dentro da casa espírita, mas com o pensamento totalmente negativo, totalmente deturpado, totalmente maligno. Então, cabe aí a nossa responsabilidade. Eu acho que a palavra para a gente fechar esse ponto é responsabilidade e vigilância, né? É o mais importante. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Instrumento espiritual que Rigonati lembra a gente.
O instrumento espiritual, pessoal, que ele vai citar aqui pra gente é então a fé. Ele vai dizer que o médium deve munir-se da fé. Mas não a fé cega, né? Fanática, que não ilumina e que nada constrói, mas a fé raciocinada, a fé que não duvida. E não duvida porque sabe e sabe porque estuda. Olha só esse raciocínio que ele coloca aqui. A fé raciocinada, a fé que não duvida. A fé e não duvida porque sabe e sabe porque estuda. Então, olha só, o estudo vai levar a gente a saber e a gente vai saber, então a gente não vai duvidar. A G. Rocha lembrou aí, né? Orar e vigiar, e é isso mesmo. Então, olha só a importância, então, o instrumento espiritual aqui que o médium vai utilizar durante a sua prática, a fé. Muito importante. Muito importante. Então, novamente reforçando aqui essa fé cega, essa fé fanática, né, que muitas pessoas aí travam, né, em nome de sei lá o que, é muito perigoso, pessoal. A doutrina espírita nos orienta ao raciocínio, por isso que é chamada de fé raciocinada. Então, a fé raciocinada, a fé que não duvida, e não duvida porque sabe e sabe porque estuda. Então, é uma relação. Vamos estudar, vamos refletir, vamos aprender, para a gente, então, entender mais a fundo e não se deixar, então, levar aí pelas informações ou então por pré-julgamentos das pessoas. Então, olha o tanto que é importante. Ele vai citar, deixa eu até olhar aqui, ele vai citar para nós ele faz duas citações nesse ponto aqui com relação à fé. Ele vai citar uma fala de Emmanuel e uma fala de Allan Kardec. A fala de Emmanuel, que está lá no livro Fonte Viva, né, que a gente sempre usa aqui na live, Emmanuel fala o seguinte: a fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino e onde a alma do crente passa a viver. Então, olha só que definição importante que o Rigonati traz aqui sobre a fé, né? Ele faz essa citação de Emmanuel. E ele também cita Kardec aqui, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala que a fé robusta nos confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Então, olha só, a fé robusta nos confere a perseverança. E quanta perseverança a gente precisa, então, para exercer o trabalho mediúnico, né? É um dos pontos que ele vai citar mais à frente no livro também. Tá bom? Nossa amiga Nana Moura, é a primeira vez que está aí com a gente. Seja bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Então, voltando aqui, né, pessoal, para a gente fechar esse ponto dos elementos, dos instrumentos espirituais, que é a fé, que ele fala da fé. A fé, então, eu vejo como um motor, né? Um combustível que vai fazer o motor, então, agir, o motor, então, funcionar. Então, a fé, ela é muito importante. Como que poderia um médium exercer o seu mandato mediúnico, exercer as suas tarefas mediúnicas sem a fé raciocinada? Será que é possível? Então, é muito importante esse instrumento espiritual, a fé para o médium, né? No próximo elemento, né, próximo e último elemento, que é o instrumentos materiais, que Rigonati vai trazer para nós aqui, ele vai dizer o seguinte: o trabalho do médium, né, para honestamente ganhar o pão, segundo sua profissão, evitando ambição excessiva e desejos imoderados. E aí ele faz um comentário aqui sobre essa parte. Essa parte material também é uma parte um pouco polêmica, né, pessoal? Então, ele faz uma citação aqui bem legal. Ele diz o seguinte: ao médium não é proibido lutar para ter mais e melhor materialmente falando.
Entretanto, se conseguir pouco, contentar-se com esse pouco. Se for agraciado com riquezas, lembrar-se continuamente de que não é mais do que um mordomo dos bens do Senhor. Evitará assim o peso das preocupações materiais, um tropeço ao bom desempenho mediúnico. Né? Então, olha só essa consideração que ele faz aqui sobre a parte material, pessoal. Então, ganhar dinheiros, ganhar vantagens com a mediunidade. Como que a gente vai entender isso melhor, né? Então, lá no próprio Evangelho, né, tem um capítulo, né, dai de graça o que de graça recebeste. Então, nesse capítulo está bem explicada essa parte. Então, ele faz essa consideração. A gente precisa, então, pessoal, se desenvolver, né, num ganha-pão honesto, em uma profissão, mas que a gente não direcione, então, a mediunidade para esse fim, porque ela não nos foi confiada para esse fim. Ela foi nos confiada para o auxílio, né, para ser colocada a serviço do próximo, e não para que a gente, né, tire proveito e que a gente, né, faça aí tantas outras coisas que infelizmente acontece. Pessoal, então olha só, essa aí foi só a introdução do livro. Então, para vocês terem uma ideia, né, só fazendo um geral sobre o livro, ele tem 45 capítulos, né, ou subtítulos, dividido em 89 páginas. Ao todo aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele fala sobre os médiuns, né, ele fala sobre os tipos de mediunidade, ele fala sobre o aparecimento da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, que é muito importante, né? Ele fala sobre a lei da afinidade moral. Então, o médium, para entender isso, também é muito importante, né? Higiene física e mental, assim, só citando por alto alguns pontos. Qualidades de um bom médium, o protetor do médium, o que faz um médium fracassar, suspensão da mediunidade, né? Ele fala um pouco sobre os fluidos, ele fala sobre as curas espirituais, os médiuns curadores, ele fala também sobre a obsessão, de uma forma bem geral, mas muito interessante. Ele vai falar sobre os centros espíritas, sobre as sessões espíritas, e ele vai falar também um assunto importante, que é as sessões de desenvolvimento do médium. Então, um médium, para exercer a sua atividade, né, para exercer a sua mediunidade, espera-se, ou então é indicado que ele passe pelo desenvolvimento mediúnico, que é muito importante, que é onde ele vai ter ali esclarecimento, ele vai estar dentro de um ambiente seguro, né, de um ambiente propício para que aflore, então, essa faculdade. Ele vai falar sobre as sessões de cura de obsidiados, e também sobre o bom trabalhador, que é um bom médium. E aí, pessoal, eu vou falar sobre alguns pontos desses tantos capítulos, até o horário da gente vencer. Então, a gente fica combinado assim, o que der pra gente falar. Eu já selecionei aqui 6 pontos que eu acho mais importantes, e aí a gente vai comentando aqui até dar o horário. Então, o João comentou aqui com a gente: tudo é dado por empréstimo, e para bom uso tudo é energia, e nós que usamos de formas muitas vezes, né, muitas vezes de forma errônea, é verdade. Então, tudo é empréstimo do Senhor, como ele fala aqui, né? Nós somos mordomos do Senhor, então vamos utilizar de uma melhor maneira possível, né? Pessoal, eu vou entrar então no capítulo seguinte, que é a mediunidade. Quem tiver o livro aí e quiser seguir comigo, lá na página 8. Esse capítulo é bem interessante. Aqui no capítulo A Mediunidade, na página 8 e 9, são só 2 páginas, tá, pessoal? É bem assim, é bem fácil de ser lido. Ele vai comentar com a gente sobre dois gêneros de mediunidade aqui. Ele vai falar sobre a mediunidade de efeitos físicos
e a mediunidade de efeitos intelectuais. Então eu vou comentar aqui rapidinho o que ele fala para a gente poder entender então essa diferença dos efeitos físicos e dos efeitos intelectuais. A mediunidade dos efeitos físicos é a que produz manifestações materiais, né? Que é então os barulhos, os deslocamentos de objetos, materializações, transportes, trabalhos manuais, voz direta, né? Aí ele faz uma observação: conquanto a voz direta seja uma manifestação intelectual, incluímos-na na classificação de efeitos físicos, porque só por um médium desse gênero ela pode ser produzida. Então também ele elenca aqui a voz direta. G, eu vou pedir para você me lembrar na segunda parte, tá? Sobre o médium curador, tá bom? Pra gente poder falar um pouquinho. Me lembra na segunda parte que eu volto lá pra gente falar, combinado? Então olha só, ele faz essa diferenciação aqui, ó. A mediunidade de efeitos físicos então é a que produz manifestações materiais, certo? A mediunidade de efeitos intelectuais produz manifestações inteligentes, que é então a palavra, a escrita, a inspiração, a intuição. Quer dizer, né, pessoal, vai estar mais ligado então ao intelecto, né, à nossa mente, ao pensamento. Então, olha só, ele vai então explicar melhor. Eu achei muito interessante essa explicação, porque ela é muito simples e fácil de ser entendida, pessoal. Então eu vou ler aqui rapidamente para a gente entender como que ele explica, como que acontece a mediunidade de efeito físico e a mediunidade de efeito intelectual. Ele vai contar para a gente de uma forma bem fácil. Olha só, o mecanismo da mediunidade de efeitos físicos é o seguinte. Olha que interessante a gente saber, né, essas informações. Voltou? O perispírito do médium projeta para o exterior uma emissão fluídica nervosa. Os espíritos se aproximam dessa emissão e a combinam com seus fluidos magnéticos. Adquirem desse modo a força com a qual produzem os fenômenos. Olha só que... então, olha só, voltando rapidinho para a gente reforçar. O perispírito do médium projeta para o exterior uma emissão fluídica nervosa. Então o médium está lá, né, pronto, preparado para aquela reunião, para aquele trabalho. E então o perispírito dele projeta para o exterior uma emissão fluídica nervosa. Os espíritos então se aproximam, se apropriam dessa emissão e combinam com seus fluidos magnéticos. Dessa forma então acontece, dessa combinação então vem a força com a qual produzem os fenômenos, que é então os barulhos, os deslocamentos, as materializações, os transportes, os trabalhos manuais e a voz direta, que seria então a psicofonia. O mecanismo da mediunidade de efeitos intelectuais, olha só como que ele vai explicar, é o seguinte: o espírito que se quer comunicar liga seu perispírito ao perispírito do médium e assim influencia o médium, que lhe reproduz os pensamentos pela palavra ou pela escrita. Então, voltando aqui um pouquinho, o espírito que se quer comunicar liga o seu perispírito ao perispírito do médium e assim influencia o médium, que lhe reproduz os pensamentos pela palavra ou pela escrita. Também entra aqui a psicofonia e a psicografia, tá bom? Na mediunidade de efeitos físicos, há uma emissão fluídica nervosa da qual os espíritos se utilizam. Na mediunidade de efeitos intelectuais, o organismo do médium é diretamente influenciado pelo perispírito do espírito manifestante. Olha só olha a imagem, pessoal. Vocês conseguem imaginar como que seria isso? A gente não vê com os olhos terrenos, mas isso que acontece nos bastidores, então, quando a gente está em uma reunião mediúnica. Na mediunidade de efeitos intelectuais, o organismo do médium é diretamente influenciado
pelo perispírito do espírito comunicante, manifestante. A força nervosa projetada pelo médium é utilizada pelos espíritos nas manifestações de efeitos físicos, que deu-se o nome então de ectoplasma, né? A causa que produz a mediunidade é orgânica e espiritual. Quer dizer o que, pessoal? Faz parte também do organismo físico. A mediunidade, né, ela se desenvolve, ela se manifesta também através de uma manifestação orgânica. Então, aquele corpo, pessoal, né, do médium, ele tem aquela disponibilidade, ele tem aquele recurso, então, para que aconteça os fenômenos, né? Ele vai também complementar quando acontece o fenômeno. Quando ele fala que a mediunidade é orgânica e espiritual, então não é somente um efeito espiritual, uma ação espiritual. O nosso corpo orgânico, o nosso corpo físico é dotado também de uma faculdade que também faz parte desse processo e faz com que os fenômenos aconteçam. Tá bom? E aí continua. É orgânica, aí ele vai explicar um pouquinho melhor isso, olha só. É orgânica porque o sistema nervoso do médium, olha só, sistema nervoso, matéria, do médium vibra facilmente, irradiando pelo perispírito intensa emissão fluídica nervosa, que, combinada com os fluidos magnéticos do espírito manifestante, serve para a produção dos fenômenos físicos. Então, olha só, o sistema nervoso do médium, pessoal, vibra, né, facilmente, irradiando pelo perispírito do médium, né, intensa emissão fluídica nervosa. E aí, então, essa emissão fluídica nervosa é combinada com os fluidos magnéticos do espírito que está se manifestando. Serve para a produção dos fenômenos de efeitos físicos, né, que é o que a gente está falando. Graças também à rapidez dessas vibrações, o perispírito do médium ganha certa liberdade que lhe permite ligar-se ao perispírito do espírito manifestante e assim produzir os fenômenos de efeitos intelectuais. É espiritual, né? Como ele fala que a mediunidade é orgânica e espiritual, ele explicou o orgânico, agora ele vai explicar o espiritual. É espiritual porque sem o concurso dos espíritos, a mediunidade seria inútil. Como seriam inúteis os olhos se não houvesse a luz. Então olha só, pessoal, tanto que a explicação aqui é clara, né? Quem já participou de uma sessão mediúnica, de alguma reunião, consegue então entender, visualizar ali tudo isso que ele vai trazendo de informação para a gente. Ele ajuda a gente a compreender melhor como que acontece então aquele momento ali da manifestação mediúnica, né? Do fenômeno mediúnico em si. E aí, pessoal, dando sequência, para a gente não atrasar muito, ele vai falar, eu acho que dá tempo de falar antes da live encerrar, sobre dar de graça o que de graça recebeste, né? Que eu falei para vocês, é um capítulo do Evangelho, vale a pena a gente ler para complementar também o entendimento. Olha só o que ele vai considerar aqui, é curto também para a gente poder pensar. Não julguemos que a mediunidade nos foi concedida para simples passatempo ou para satisfação de nossos caprichos. Em circunstância alguma, façamos dela o nosso ganha-pão. Então, olha a orientação que ele coloca aqui, né, pessoal? O direcionamento que ele vai trazendo. Infeliz do médium que utiliza sua mediunidade visando aos seus interesses terrenos. Mal-aventurado quem procura trocar por dinheiro os dons de Deus. Então, olha só, mais um ponto importante. A mediunidade é coisa santa. E com ela devemos suavizar os sofrimentos alheios. Pessoal, olha o tanto que é importante isso aqui. Eu vou até repetir essa frase. A mediunidade é coisa santa. E com ela devemos suavizar os sofrimentos alheios. Pessoal, então,
Como é que fica se a gente optar, então, por ter ganhos financeiros, pessoais, com a mediunidade, se a finalidade dela é suavizar os sofrimentos alheios? Então, se a gente faz isso, a gente está deturpando a finalidade dela, né? E aí ele vai continuar aqui. Através da mediunidade, né, é a maneira mais simples de praticarmos a verdadeira caridade, a caridade espiritual. Cooperando com os espíritos curadores, concorremos para o alívio daqueles que sofrem. Então, trabalhando junto com esses espíritos curadores, que também nos auxiliam muito, a gente vai, então, aliviar aqueles que sofrem. E, como instrumento dos espíritos educadores, contribuímos para o adiantamento moral dos irmãos, dos nossos irmãos. Ao desenvolvermos nossa mediunidade, lembremos-nos de que ela nos é dada como um arrimo para mais facilmente conseguirmos a perfeição e para mais suavemente liquidarmos os pesados débitos que contraímos em existências passadas e para servirmos de guias a irmãos mais atrasados. Pessoal, outro ponto também muito importante, quando ele fala aqui, né? Quando a gente desenvolve a mediunidade, a gente tem que lembrar que ela é dada como um arrimo para que a gente possa conseguir a perfeição e ir aos poucos quitando débitos. Ninguém pensa ou então direciona a imagem para um médium que ele é um espírito também endividado com a lei, pessoal. É um espírito que veio, geralmente, né, veio em uma missão para ser cumprida, e ele tem também débitos com a lei de Deus. Então Deus permitiu que aquele ser, aquele espírito reencarnasse com essa missão, justamente para isso que ele está contando para nós aqui, né? Para que a gente possa ser um arrimo para facilmente... aliás, a mediunidade é dada como esse arrimo, então, para que a gente possa conseguir com mais facilidade a perfeição e para suavemente a gente ir liquidando os débitos que a gente tem de outras vidas. E também para servirmos de guia para os irmãos que estão um pouquinho atrás da gente. Então, olha o tanto que é sério, né? Então, se a gente achar que o médium ele é privilegiado, que ele é um ser, né, perfeito, pessoal, não é isso, tá? Não é isso. Aqui ele deixa claro, né? São espíritos também que precisam, que aceitaram esse trabalho, vieram com esse trabalho, com essa missão, para nos ajudar. Olha só quantas pessoas são beneficiadas por um trabalho mediúnico bem feito, bem realizado. Todos nós somos, de alguma forma. Todos nós. Então é muito importante a gente se lembrar dessa imagem aqui de um espírito que também está passando por um processo de depuração, de evolução, assim como nós. Então a gente começa a entender melhor o porquê, né, alguns espíritos vêm com essa faculdade mais aflorada. E eles devem, então, direcionar isso de uma forma a exercer verdadeiramente a caridade espiritual, né? Vamos dar de graça o que Deus nos conceder, conforme nos ensinou Jesus. Nunca troquemos por algumas moedas o que a bondade de nosso Pai que está nos céus quer distribuir a seus filhos necessitados. Onde há interesse, por pequenino que seja, não há caridade. Olha o alerta, pessoal. Olha o alerta. Onde há interesse, por pequenino que seja, não há caridade. Então, mais um alerta que fica aí pra gente, né? A Josiane colocou para nós aqui: quem bem souber a mediunidade, quem bem souber a mediunidade não é mérito, né? E a Ivanete deixou uma indicação para nós aqui, que é lá no livro O Consolador, no item 3.5, sobre a mediunidade, né? Também nos esclarece muito. Esse livro, O Consolador, é muito interessante, né? Emmanuel traz muitos temas, ele fala de vários assuntos nesse livro e dá pra gente um esclarecimento muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né? Com relação a vários assuntos.
Eu acho que esse ponto aqui também tá bem claro, né, pessoal? É curto, olha só, para vocês terem uma ideia. É uma folha só. E aí ele tá bem explicado, tá bem colocado. O próximo assunto, eu acho que a live já deve estar quase encerrando. Vou deixar pra gente voltar no próximo, então, com relação ao desenvolvimento da mediunidade, que é um tema também muito importante, que gera muitas dúvidas, né, da maioria das pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum comentário, pessoal. A live deve estar quase já encerrando a primeira parte. Opa. A Edna colocou para nós aqui: caridade não há preço, não é verdade? Isso mesmo. Ana Simon: onde há interesse, não há caridade. Né? E o João está lembrando aqui também: somos espíritos endividados, então os médiuns também estão aqui para exercer a tarefa cristã, para quitar